Olá a todos do Café com Deus. Hoje estamos aqui para debater um assunto. O assunto é a pulverização e a origem das igrejas. Aqui do meu lado está o pastor Fernando, o César Matias, aqui está o pastor Milton e o pastor Paulo. Pastor Fernando, dá uma saudação ao pessoal. Alô a todos vocês aí que têm curtido o Café com Deus. Olha, para nós é uma alegria muito grande estar aqui novamente, debatendo esse tema de fundamental importância, pulverização, crescimento, a maneira como as igrejas têm aumentado, E vai ser muito legal estar com os colegas do Ministério debatendo esse assunto. César Matias. Olá a todos, mais uma vez, mais um debate aqui no Café com Deus. Esperamos que nós possamos aprender, possamos crescer no conhecimento de Deus nessa noite. Pastor Milton. Olá pessoal, e é uma alegria para nós mais uma vez estar com esse Café com Deus e poder levar até vocês algo que não é assim que nós queremos impor, mas levar o seu conhecimento e que você possa refletir em tudo isso que nós vamos debater aqui nesta hora aqui, que você possa estar tirando um bom proveito para a sua vida. Pastor Paulo. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nessa oportunidade que conseguiram nós pela primeira vez aqui no Café com Deus, de assuntos tão importantes, atuais hoje na igreja brasileira, que a gente consegue entender que é de suma importância para o crescimento e desenvolvimento do reino de Deus nessa terra. Então, para mim é um privilégio muito grande de poder estar aqui. Agradeço ao Murilo, aos demais pastores que estão aqui, por nos ceder essa oportunidade do Café com Deus, de poder estar falando. Amém? Amém. Antes de começar, eu quero deixar um texto aqui para vocês. Está em Atos, no capítulo 20, verso 28. Cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Amém? Queria deixar esse texto para vocês refletirem. Vamos começar. Eu quero fazer aqui a primeira pergunta. Fazer a pergunta não diretamente para ninguém, cada um vai dar o seu ponto de vista. Primeira pergunta. Qual o motivo de tantas igrejas? Quem se habilita a responder essa primeiro? Vai lá, pastor Paulo. Pastor Paulo. A gente vê um motivo hoje de abrir tantas igrejas. Na verdade, às vezes nós não conseguimos entender qual é o motivo. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um sério cuidado para que nós não venhamos errar nas nossas opiniões aqui, porque, primeira coisa, a gente precisa saber qual é o caminho que a igreja hoje, a Igreja Universal de Cristo, está caminhando. Aí, então, nós vamos entender por que o motivo de tantas igrejas. E, de fato, a gente vê hoje, cada esquina, uma igreja aberta. E isso pode ser bom, ao mesmo tempo pode ser preocupante a nós. Porque ao caminho que a igreja está caminhando. Será que é bom tantas igrejas? Será que seria não tão bom assim, menos igrejas? Dependendo das cidades, principalmente aqui na cidade de Serra Negra, qual nós estamos. Qual é o objetivo de nós vermos aqui, principalmente uma cidade pequena, acho que 26 mil habitantes aproximadamente, e com tantas igrejas? Preocupa nós. Eu, pelo menos pastor, me preocupo porque hoje se abre muito mais fácil uma igreja do que abrir um bar. Então isso preocupa nós. Então eu acho que qual é a importância? A importância tem que ser um pouco relevante, porque de fato precisa ser analisada. Será que é importante ou não? Essa é a minha opinião. É uma opinião que não responde até a resposta, mas é uma opinião que faz com que nós refletimos. Será ou não? Uma coisa que eu também penso é o seguinte: no modo geral, no meio da sociedade, uma das coisas que nós pouco conseguimos encontrar no meio da sociedade é empatia. Não há empatia hoje na sociedade, que é eu me colocar no lugar do próximo. E nós vemos que essa pulverização de igreja geralmente são derivadas de conflitos.
Principalmente. Pela falta de empatia. Eu tenho um conflito dentro de uma igreja, então eu acabo não me colocando no lugar do meu próximo e tomo por decisão sair. Algumas vezes saindo para uma outra igreja, ou até mesmo abrindo uma outra igreja. É a falta mesmo do amor e compreensão ao próximo. Suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros em amor. Em amor. Veja você, a minha opinião, a pergunta foi qual o motivo de tantas igrejas, né? Eu vejo de vários motivos, que existem vários motivos para que se abra tantas igrejas. Se a gente olhar lá no princípio, na igreja primitiva, como surgiu a igreja do apóstolo Pedro, do apóstolo João, né? Que foram o precursor da igreja, alinhados os apóstolos, eles tinham um propósito único, nenhum interesse pessoal, nenhum interesse material. Mas o único interesse desses apóstolos era agregar almas para o reino dos céus. Né? Quando chegaram aquele paralítico na porta do templo, eles disseram, não tem ouro, não tem prata, mas eu tenho alguma coisa que eu vim trazer a você. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te. Mas hoje, essa situação mudou um pouco. Então, existem igrejas que estão sendo abertas com o propósito de ganhar almas para o reino de Deus, que tem esse propósito, que luta com esse afinco, que ama a evangelização, também, né, como disse o pastor Paulo, hoje é mais fácil abrir uma igreja do que um bar. E existem pessoas que têm olhado da seguinte forma, pequenas igrejas é grandes negócios. Tem esse Comércio, lado, né? Tem esse lado. Né? Então, o que acontece? A pessoa está ligando à igreja, está vendo o movimento da igreja, os dizimistas, ele diz, bom, eu posso contrair algum benefício próprio se eu abrir uma igreja para mim. Não é, pastores? Posso abrir um benefício próprio. Então, esse também é um motivo de igreja sendo aberta de forma deliberada, vamos dizer assim. Como colocou o César, né, falando a respeito da empatia, né? E aí o que acontece? Eu não fui bem com a sua cara, eu saio e vou para o outro lado, abro alguma coisa, e aí hoje está, como se diz, ao invés de eu ir para uma outra igreja e conhecer, então eu já abro a minha e toco, porque infelizmente, virou comércio. Que seria até o Muita nosso próximo tópico, né? Ministério hoje é profissão? Na verdade, as pessoas talvez sejam muito pouco dispostas a fazer aquilo que nós estamos fazendo hoje, que é debater um assunto. Eu não concordo com o pastor, eu não vou procurar debater e chegar num consenso. Eu tenho a minha opinião, já que você não quer fazer o que eu quero fazer, eu vou procurar um lugar onde eu faço. Agora, existe um outro fator agravante. Às vezes, nós somos imprudentes e apontarmos, aquela igreja nasceu sem nenhum critério, está lá naquela esquina trabalhando. Porém, nós temos que lembrar também que existem igrejas, né, antigas, que hoje não estão mais preocupadas em ganhar almas, mas estão trabalhando em cima de crentes de outra igreja. Existe esse critério também. Existe uma palavrinha conhecida como pescador de aquário. Pescador de aquário, né? Então, também, hoje nós estamos vivendo uma situação muito complicada, questão de igrejas. A gente até observa nessa questão dessa empatia, não só o amor que falta, mas falta humildade. A submissão. Quando nós... Jesus ele foi o maior exemplo de submissão. Quando ele foi no deserto ali, ele saiu do deserto, quando ele chegou, na verdade, até o Rio Jordão, para que pudesse ali ser batizado por João Batista, João Batista ali deu uma palavra dizendo assim, mas eu não sou digno de te batizar. Mas Jesus reconhecendo, dando um exemplo de submissão, ele reconheceu que Jesus reconhecendo que João Batista era a autoridade de Deus naquele momento. Então, esse agravante que nós vivemos hoje em termos de igreja, essas difusões que houve igreja hoje, não deu certo aqui, eu abro uma para mim ali, está ótimo. Isso é satisfação pessoal.
E isso é outro problema muito sério. É a satisfação pessoal. E isso é a maior realidade, a falta de humildade, saber se colocar. Por exemplo, eu estou aqui, hoje eu tenho 27 anos, estou pastoreando uma igreja há 2 anos e 8 meses. E eu sei como, para mim, essa oportunidade de estar aqui no Café com Deus, é uma oportunidade rica, né, de poder estar com pessoas aqui experientes, pastor Fernando, pastor Milton, né, os jovens aqui que estão aspirantes ao ministério e preocupados já com vai ser a igreja daqui para frente. Então, tem que, em primeiro lugar, haver amor, sim, no nosso coração, mas também não esquecer da humildade. Prezar a humildade. Prezar a humildade. Agora, vamos lembrar de algo que foi dito no debate passado, que tem igrejas que se abrem em rebelião. O senhor colocou. A primeira rebelião, ou a primeira igreja, a primeira divisão que houve, foi no céu. Quando Satanás dividiu, né, e levou consigo a terça parte dos anjos. E aquilo foi uma atitude chamada de rebelião. Né? E existe algum benefício no aumento de tantas igrejas? Assim? Tem como encontrar algum benefício nesse meio? Como eu cheguei a comentar algumas vezes, o problema não está em muitas igrejas. Nós vamos pensar, quanto mais portas abertas nós tivermos, mais possibilidade de pessoas serem salvas. Então, teoricamente, o problema não está nas portas abertas. Estão nos líderes que lideram essas portas. E eu vejo de um outro lado, para mim, hoje é preocupante, sim. Preocupante, porque eu volto a dizer, qual é o caminho que a igreja está caminhando? O que é que está ensinando hoje? Porque nós devemos tomar cuidado. Uma palavrinha de conhecimento de todos nós, que a tal da teologia liberal, hoje tem sido um perigo muito grande no Brasil. Nós vemos que o liberalismo matou as igrejas na Europa e hoje, consequentemente, também estão matando as igrejas no Brasil. Por quê? Porque já não se prega mais... na América do Norte. Também na América do Norte. Por quê? Hoje não se prega mais o genuíno Evangelho de Jesus. Mas então, isso que eu falei, pastor, o problema não são nas portas abertas, são nos líderes que abriram as suas portas. Então, aí cai naquele problema de quem é que vai estar colocando as mãos sobre a minha cabeça. Debaixo de qual cobertura eu vou estar. Porque se nós vamos entender, quanto mais locais pregando o Evangelho tiver, melhor seja. Deixa eu só ler um trecho aqui. Olha, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 38 em diante, diz assim: Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós o proibimos, porque não o seguia, não era dos nossos, não estava com a gente. Né? Foi lá, abriu uma porta e estava expulsando demônios no nome do Senhor. Jesus, porém, respondeu, não os proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo depois fazer mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Agora, o verso 42 é muito importante. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas vão estar pregando em nome de Cristo. Pode acontecer demônios serem expulsos por eles, pessoas serem curadas por eles, mas naquele dia, se encontrar com o Senhor, a Bíblia diz que Jesus disse assim, vão dizer, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome oramos por pessoas doentes que foram curadas. O que Jesus vai dizer a eles? Apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Independente se ele fez ou se não fez. Mas existe a preocupação debaixo de qual proteção espiritual eu estou. E quão preparada essa pessoa está. Na verdade, qual é o norte da igreja hoje? Porque quando nós estamos aqui nesse café com Deus, não estamos falando de matiz denominacional. Sim. Nós estamos tratando de reino de Deus. Então, qual é o reino? Qual é a visão hoje que essas igrejas, como a nossa, a qual nós trabalhamos, qual é a visão a respeito de reino? Portanto, às vezes, é bom ter bastante igreja? É bom. Mas o que é que está ensinando?
É isso aí, estamos voltando após um pequeno intervalo. Queria desde já agradecer a presença do nosso amigo pastor Paulo, da igreja ICPB. Queria agradecer, ele vai estar conosco em vários debates, vamos estar fazendo esses debates várias vezes. Queria agradecer a presença de todos, do Cezinho, do pastor Fernando, do pastor Milton. Pastor Milton, dá as suas considerações finais. Um abraço a todos e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês e que esse debate possa produzir em cada um alegria e você entender o recado que foi transmitido através desse debate, venha trazer assim algo produtivo na sua vida. Nós não somos donos da verdade, mas queremos mostrar a vocês que Cristo é a verdade. Pastor Fernando. A todos vocês que esteve conosco, olha, muito obrigado pela sua atenção, você que está aí curtindo o Café com Deus. Como bem disse o pastor Milton, não somos donos da verdade. O nosso objetivo é estar orientando, esclarecendo, né, para que você possa ter uma visão mais ampla do mundo espiritual. Não queremos fazer pré-julgamento a ninguém também, mas está mesmo orientando. Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem todos na paz e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima. César Matias. Obrigado a todos, obrigado ao Café com Deus, os pastores que estão pelo convite, por esse momento de aprendizagem, de crescimento. E a você que está nos ouvindo, o capítulo 5 de 1 Coríntios nos orienta que para nós tenhamos cuidado com quem estamos nos associando, tanto os de fora quanto os de dentro. Então um abraço a todos, que Deus abençoe. É isso aí. Eu queria agradecer a todos vocês que estão ligados aí no Café com Deus. Queria também estar pedindo para você colocar sua dúvida, sua pergunta na nossa página, que vamos estar reunindo os pastores, debatendo aqui para tentar chegar a uma conclusão daquilo que você tem dúvida. Então, se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, coloca na nossa página que vamos estar tentando responder junto com os pastores aqui, tentar responder ela para você. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima.